Muito bem. Nós vamos ler essa mensagem aonde fala sobre o perigo da viagem, né? Atos capítulo 27, versículo de número 9, aonde fala sobre os perigos da viagem que Paulo, o apóstolo de Cristo, está prestes a fazer. Eu não sei se você entende que a vida que nós vivemos é uma viagem. É uma o quê? É uma viagem. E esta vida que nós vivemos, ela é uma viagem que não tem passagem de volta. Nós estamos vivendo uma vida que tem passagem só do quê? Só de ida. O ser humano nasce, cresce, é ou não é verdade? Ele se forma, não vou nem falar reproduz, que, né, alguns reproduzem, alguns não. E depois o quê? E morre. Então a vida, ela é uma passagem de ida. Ela é uma passagem de ida. E nessa viagem de ida, muitas coisas vão acontecer para que nós desviamos os nossos olhos de Deus. Ontem, na verdade, eu estava pensando sobre isso, que a Bíblia tem muitas promessas, sim ou não? E a maior delas é a salvação da nossa alma, mas ela tem promessa de tudo. E todos nós queremos alcançar a promessa de quem? De Deus. Só que Deus, Ele dá a promessa, mas Ele não revela o processo. Eu não sei se você consegue entender. Deus fez a promessa, Ele nos dá a promessa, mas Ele não revela o processo até essa promessa o quê? Acontecer, se cumprir. Por exemplo, José teve um sonho que ele ia ser grande. José teve um sonho que ele ia dominar sobre os irmãos, sobre até o pai e a mãe, no sonho que ele teve. Mas José nunca imaginou que ele ia ser vendido pelos irmãos, que de vendido pelos irmãos ele ia ser acusado de uma coisa que ele não fez, que ele ia parar na prisão, e só depois de sofrer tanto que ele iria alcançar o sonho que teve, a promessa que foi feita para ele. Então José se torna o governador do Egito, mas ele teve que passar pelo processo para alcançar o quê? A promessa. E muitas pessoas, elas querem a promessa, mas elas não suportam o processo. E isso está implícito na nossa vida em todos os lugares. Por exemplo, você é contratado para trabalhar, o salário é bom, dizem para você: olha, você vai trabalhar numa determinada empresa, o salário é 3.000, na hora você fica triste ou fica alegre? Eita, coisa boa, vou ganhar 3 contos por mês, não é? Que coisa boa, vou ganhar mais, não é legal? Sim ou não? Mas ninguém fala para você que lá na empresa você vai ser humilhado. Ninguém contou para você que lá na empresa o gerente é o capeta vestido de gente, que vai te humilhar, que vai te botar para baixo. Ninguém fala para você que lá nessa empresa você vai ter que lavar banheiro, você vai ter que limpar esgoto. Mas a pessoa, ela não olha para nada disso, ela só olha para a promessa que ela vai o quê? Que ela vai ganhar. O emprego pode pagar 10.000, se você não suportar o processo, você não fica um mês no trabalho. Sim ou não? Assim tem muitas pessoas. Elas querem alcançar as coisas de Deus. Ela vem na igreja, ela ora hoje e acha que amanhã vai cair no colo dela aquilo que ela quer. Tem o processo. Eu acabei de crer nesses anos todos que eu estou servindo a Deus, que existe um processo a se passar para que as coisas de Deus comecem a acontecer na nossa o quê? Na nossa vida. E muitas pessoas não estão dispostas a passar por esse processo. Ela quer vir na igreja hoje e quer que a vida dela mude amanhã. Ela quer entrar na igreja hoje, amanhã ela quer que todas as portas estejam reganhadas para ela. Vou dizer assim para você entender. Ela quer vir na igreja hoje, ela
vem na igreja uma vez ou outra, acha que é o suficiente e acha que já vai alcançar todas as promessas de quem? De Deus. Olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: existe um processo. Diga para ele: existe um processo. Existe um processo. E nesse processo, olhe para mim, você vai enfrentar lutas. Nesse processo, olha para mim, tem dia que você vai levantar saltando de alegria. Mas tem dia que você vai falar assim: por que eu não fiquei deitado um pouco mais? Vai ter dia que você vai chegar no seu trabalho, o patrão, o dono da empresa, o gerente, um colega de trabalho, vai parecer seu irmão. Vai falar: poxa, o que deu nele hoje? Está uma bênção. É ou não é? Mas vai ter dia que você vai chegar lá, parece que você encontrou o diabo lá no seu trabalho. Te xinga, te humilha na frente dos outros. É um processo que nós temos que suportar. Eu quero que você entenda que Deus não permite que nenhum de nós passe por um processo que nós não temos capacidade de suportar. O problema é que tem pessoas que não têm paciência de esperar as coisas acontecer. E é exatamente isso que nós vamos ver. E você vai ler comigo aqui agora os perigos da viagem, mas a história que é contada antes é que Paulo entra num navio, mas ele não entra de mãos livres. Ele entra algemado, prisioneiro. Paulo nunca imaginou que ele ia ser levado até César, sendo prisioneiro, algemado e sendo levado para a morte. Mas era um processo. Era o quê? E Paulo entendia que era um processo. E diz a Bíblia no versículo 9: depois de muito tempo tendo se tornado a navegação perigosa, depois de muito tempo se tornado a navegação o quê? A navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do quê? Do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a viagem vai ser o quê? Vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa o quê? Mas também da nossa vida. Olhe para mim, por favor. Eles estavam parados numa cidade chamada Bons Portos, aonde o mar era calmo, o mar era tranquilo, a navegação estava suave. E neste lugar eles queriam ir para outro lugar, porque Bons Portos era um lugar pequeno. Eles queriam ir para Fênice, que era um lugar maior, que era um lugar onde tinha atrações, para eles poder passar o inverno. Então Paulo chama eles e fala para eles: olha só, presta atenção no que eu vou dizer para você. A navegação vai ficar o quê? Vai ficar perigosa, trabalhosa. Nós vamos ter danos, não só no navio, mas também na nossa o quê? Na nossa vida. O que Paulo estava falando para eles? Paulo estava dizendo assim: gente, vamos ficar aqui mesmo? Vamos ficar aqui, vamos dar um tempo aqui, porque o mar está agitado daqui para frente, então vamos esperar um pouco mais. Só que, versículo 11, mas o centurião, ele dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo o quê? Do que ao que Paulo dizia. Olhe para mim, Paulo dizia uma coisa para eles: ó, vamos esperar, o mar vai estar agitado, vamos segurar a onda aqui, vamos ficar aqui, porque aqui nós estamos seguros. Mas o centurião, que é o que tomava conta deles, dava mais crédito para o piloto e para o mestre do que o homem de Deus estava dizendo. E quando as pessoas estão na igreja passando por um processo, e a gente fala para ela que é um processo, é uma luta, mas ela vai vencer, mas quando ela sai da porta para fora, ela dá mais ouvido à voz dos outros do que à voz do pastor dela. Não, é porque o fulano é médico, e o médico falou que eu vou morrer.
Mas o homem de Deus está dizendo que ela vai viver, que Deus vai restaurar a saúde, que Deus vai curar. O homem de Deus fala: ó, você vem na terça, você vai beber uma água, vai comer um pão. Mas na cabeça dela, a palavra do médico tem mais poder do que a palavra do homem de Deus. Ela começa então a ouvir as vozes de todo mundo, menos a voz de Deus na boca do seu pastor. Eles acreditavam em tudo, menos em Paulo. Eles acreditavam no piloto. O piloto tem experiência. O piloto, ele está acostumado a navegar. Ele sabe o que está fazendo. O mestre é mestre, é estudado, é inteligente. Nós vamos dar ouvido para esse sujeito aí? Vou nada. Vamos dar ouvido ao mestre. Assim tem muita gente na igreja. Eu vou dar ouvido a esse bispo? Nada. Eu vou ouvir o fulano. Fulano é experiente. Fulano sabe o que fala. Mas fulano não é Deus. Fulano não tem a palavra na boca. Fulano não tem comunhão com quem? Não tem comunhão com Deus. E às vezes ela deixa de ouvir a Deus e fica ouvindo esse tipo de pessoas. Então Paulo avisou, sim ou não? Avisou ou não avisou? Diz aí no versículo 13: soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de onde? Então eles disseram assim: ó, quer saber de uma coisa? Esse Paulo aí não está com nada, vamos embora. Levantaram a âncora, o vento estava o quê? Estava brando, ó que coisa boa. O vento estava o quê? Tranquilo, o mar estava calmo. Foi só eles tirar a âncora. Olha só o que diz. Diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando o que? Levar. Ou seja, eles perderam o controle da embarcação. Assim é quando as pessoas deixam de ouvir a voz de Deus e saem da igreja. Assim são as pessoas que deixam de buscar comunhão com Deus na igreja porque acham que estão orando em casa. Sabe o que acontece? Elas perdem o controle da sua vida. Elas perdem. Veio um vento chamado Euroaquilão. Guarda esse nome, porque quem sabe o Euroaquilão está passando na vida de muitos. Quem sabe o Euroaquilão está passando tanto na sua vida porque você não ouve mais a voz de quem? A voz de Deus. O mar estava tranquilinho, foi só eles levantar a âncora, a tempestade veio. E é desse jeito que acontece. A tempestade veio quase matando todos eles. Aí no versículo 18 fala assim: açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o quê? Aliviavam o navio. Aí sabe, olhe para mim, aí sabe o que eles começaram a fazer? Começaram a jogar as coisas do navio para onde? Achando que o problema era o quê? Era o peso que estava lá, mas não era. Você sabe qual foi o problema deles? O problema deles é o problema de muito: desobediência. O homem de Deus falou: vamos ficar. Eles fizeram o quê? Levantaram o âncora e foram. O problema não estava na carga do navio. Se nós for ler tudo, o texto é grande, você vai ver que uma hora o centurião fala assim: quer saber de uma coisa? Vamos matar os prisioneiros. Vamos matar os prisioneiros e jogar eles fora. O problema não era os prisioneiros. O problema era a desobediência deles. Só que a sorte deles, não sei se posso dizer, a sorte deles é que no navio estava um homem chamado Paulo. Para a alegria da vida deles, no navio tinha um homem que tinha intimidade com quem? E eles estavam todos desesperados, querendo jogar coisa fora, querendo matar os prisioneiros, desesperados porque já fazia 3 dias que eles não viam o sol, era só tempestade. Você imagina? Era só tempestade. E diz a Bíblia assim:
no versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé, no meio deles disse: senhores, na verdade, era o quê? Preciso terem-me atendido e não partir de Creta, para evitar esse o quê? Este dano. E o quê? Paulo falou assim, ó, vocês tinham que ter o quê? Vocês tinham que ter me ouvido, eu não falei? Eu não falei para nós ficar aqui? Quem você já deu um conselho para alguém e depois você falou para essa pessoa, eu não te falei? Levanta a mão assim. Paulo falou assim, eu não falei para vocês ficar. Em outras palavras, se ele fosse mineiro igual nós, ele ia falar assim, eu não falei para vocês não, seus oriudos, que era para nós ficar lá. Vocês quis ir aí agora, ó. Aí ele diz assim, mas, já agora vos aconselho bom o quê? Bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Paulo se levanta e fala para eles assim, gente, tem bom ânimo. Como que fala para alguém ter bom ânimo que está quase morrendo afogado? Como dizer a alguém que tenha bom ânimo que ouviu do médico que vai morrer de câncer? Como dizer a alguém que está desesperado para ter bom ânimo? Sabe por que Paulo disse para eles ter bom ânimo? Olha o versículo 23. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve com quem? Esteve comigo dizendo, Paulo, não temas, é preciso que compareça perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito. Paulo falou para eles assim, ó, essa noite, enquanto você estava desesperado aí, querendo matar prisioneiro, querendo jogar coisa fora do navio, Deus mandou um anjo para falar com quem? Deus mandou um anjo para falar comigo, que eu vou chegar lá diante de César, como lá atrás já havia prometido. Ou seja, Paulo sabia que aquilo que ele estava passando era só um processo para a promessa de Deus se cumprir na vida dele. Paulo não estava desesperado, porque quem crê na promessa e está passando o processo, sabe que lá na frente o Senhor vai entregar a vitória. Diga glória a Deus. Você pode aplaudir? Quem confia em Deus, porque foi o que Paulo disse. Paulo falou assim, ó, eu confio em Deus, e eu sei que Ele vai fazer o que me foi dito. Paulo tinha certeza que aquilo que o anjo falou, mandado por Deus, iria acontecer na sua vida. Eu estou aqui nessa manhã como anjo de Deus para falar para você. Está passando o processo, está difícil, a luta está grande, permaneça confiando em Deus. O mar está agitado, a tempestade está grande, meu irmão, fica confiando em quem? Em Deus. Se você quer que a promessa chegue até você, então não jogue fora o processo, abraça ele. Eu estou passando por isso, não tem problema não, lá na frente tem uma vitória para mim. É por isso que nós cristãos temos mania de dizer que quanto maior é a luta, fala mais alto, quanto maior é a luta, diga assim, quanto maior é a luta, maior é a vitória. Diga o irmão do seu lado, quanto maior a tua luta, maior será a tua vitória. Diga para ele. Não é à toa que a gente fala isso não, porque olha só o desespero desse povo, olha só a luta desse povo. É igual quando uma pessoa chega na igreja e fala assim, bispo, ora para mim, igual a dona que teve aí, ora para mim porque o médico falou que eu vou morrer. Eu estou com uma doença aí que não tem cura. É por isso que a gente olha nos olhos da pessoa e fala assim, senhora crê? Porque se você crê, Jesus vai te curar. Se a senhora crê, Jesus vai fazer uma obra na tua vida. Sabe por quê? Que a gente fica tranquilo, porque a gente confia em Deus. E quem sabe aquilo é só um processo para aquela pessoa dar um grande testemunho e glorificar o nome do Senhor Jesus.
Então Paulo sabia que ele estava inteiramente nesse processo. Deus tem promessa para você, não tem? Sim ou não? Então fica firme até você chegar nela. Diga glória a Deus. Fica firme até ela alcançar você. Não desista, não pare. Continue acreditando, continue confiando, continue, acreditando no poder de quem? De Deus. Todas as promessas vão se cumprir. Todas. A palavra de Deus não volta atrás. Mas para ela se cumprir, eu tenho que suportar o processo.